Olá, sétimo ano, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos conhecer o assunto da aula de hoje? Vamos falar sobre frase, oração e período. Qual a diferença, entre esses três elementos? Vamos começar agora vendo o que é uma frase. O que será uma frase? Um enunciado linguístico dotado de significado. Significa dizer, que é todo enunciado que contém um sentido completo. Comunicação clara, precisa e de fácil entendimento entre os interlocutores. Quem fala, quem emite a mensagem e quem recebe. É a língua falada ou escrita. Então, resumindo, frase, é qualquer fato, qualquer enunciado, qualquer mensagem que tenha um sentido completo e que seja entendida pelo emissor, quem fala, quem transmite, e receptor, que tem essa harmonia. Então, dentro da frase, que esse enunciado com sentido completo, nós temos a frase nominal, que quando se fala em nominal, está se referindo a nome, Então, nome significa dizer que essa frase é construída com nome ou com nomes, porque ela pode vir, com uma única palavra. Quando eu falo, por exemplo, socorro, pedindo que alguém me ajude, quando eu digo socorro, todo mundo compreende, que eu estou pedindo uma ajuda, estou passando por algo difícil. Então, se tem sentido completo, é frase. E é nominal porque ela foi construída através de nomes. Tudo que não é verbo dentro da nossa gramática normativa, chamada de nome. Então, nós temos o exemplo aí, que golaço! Então, que golaço, verifique que não há presença de verbo, Se não há presença de verbo, ela é chamada frase nominal, construída em torno de nomes. Já a frase verbal, como o próprio nome já diz, verbal, construída em torno de verbo. Então, ele fez um golaço, Veja a diferença. A nominal, que golaço, só tenho nomes. Ele fez um golaço, aqui eu tenho o verbo fazer. Então, a diferença entre frase nominal e frase verbal é que a verbal, contém verbo e a nominal só nomes. E agora nós temos dentro dessas frases, classificação. Nós temos a frase declarativa. O que significa dizer que uma frase é declarativa? A declarativa, ela tem a função de constatar um fato, Então, ela vai declarar algo, dizer, ela pode dizer isso, afirmando ou negando. Então, quando se afirma algo, negativo, você vai ter o acréscimo do elemento, da palavra não. Então, vamos ver aqui a diferença das duas frases. Quando ela é afirmativa e quando ela é declarativa afirmativa, ou quando ela é declarativa negativa. Ele virá amanhã. Veja que eu estou afirmando, estou dizendo que ele virá amanhã. É diferente, se eu falar, será que ele virá amanhã? Eu teria uma dúvida aí, mas eu estou declarando, estou dizendo, é fato. Na letra B, ele não virá amanhã, eu também estou declarando. A diferença é que é uma declaração, negativa, por conta do não. Ele não virá amanhã. Então, eu tenho a declarativa afirmativa e tenho a declarativa negativa. Mas
Nos dois exemplos aqui tem a constatação de um fato. Tem a interrogativa, que a interrogativa é muito fácil, você sabe que está fazendo, né, uma pergunta. Alguém se faz uma pergunta que ela pode ser de forma direta ou indireta. Na forma direta, eu posso fazer a pergunta diretamente para alguém. Olha, ele virá amanhã? João, ele virá amanhã? Você tem certeza? Então, estou falando diretamente com a pessoa, fazendo a pergunta. E indiretamente, olha, quero saber se ele virá amanhã. Então, a forma direta, mas todas são interrogativas. Porque quando eu digo quero saber se ele virá amanhã, também eu quero uma resposta. Assim, quando eu faço a pergunta direta, ele virá amanhã? Também preciso de uma resposta, né? Então, a diferença é que uma é direta e a outra é de forma indireta. A exclamativa, né, o estado emotivo, aí eu vou passar meus sentimentos através desta frase. Quando se fala, você sabe, né, pela entonação da sua voz, mas quando é na escrita, o que é que fica, né, ela fica no lugar do que a gente fala, né? O que é que eu vou colocar lá para substituir essa entonação? É a pontuação, né? Então, a pontuação é que vai definir, né? Então, vamos aqui na exclamativa. Ele virá amanhã, gente. Todo mundo está feliz porque eu estou esperando e ele virá amanhã, né? Aqui, olha, o ponto de exclamação. Porque se tivesse só um ponto final, ele virá amanhã. Eu iria afirmar, né? Mas aqui não. Quando eu coloco o ponto de exclamação, eu estou passando, eu passo um pouco dos meus sentimentos e das minhas emoções através, né, da minha entonação e, se for na escrita, através do sinal de pontuação. Então, eu digo, ele virá amanhã. Eu posso também dizer, se fosse uma interrogativa, né, como nós já vimos, ele virá amanhã. Veja que a entonação muda. Então, tem a imperativa, né, veja, imperar. Né? O que é que significa dizer? É dar ordem, né? Um conselho, um pedido. Então, vem amanhã. E se vem amanhã, eu posso considerar como um pedido. Dá para você vir amanhã? Ou também uma ordem, vem amanhã, né? Quer queira, quer não. Então, venha amanhã, passa essa ideia de ordem ou conselho. Então, é uma frase imperativa, porque as frases imperativas, elas têm essa função, né, de ordenar, de aconselhar e pedir. A optativa, um desejo. Ela passa um desejo, uma vontade. Nós vamos, tomara que ele venha amanhã. O desejo que ele venha amanhã. Desejo que você seja feliz, né? Então, a optativa, a gente expressa um desejo, tá? Uma vontade que eu sinto que algo aconteça. Já a oração. Veja que a frase, né, vimos os tipos de frase, ela tem que ter sentido completo. E ela pode conter verbo ou não. Já a oração, a presença de verbo é fundamental. É obrigatória, né? Ou de locução verbal. São os dois verbos, né? Um ali que dá suporte para o outro, porém passa um único sentido, um único significado. 2, pode ou não ter sentido completo, diferente da frase, né? A frase tem que ter sentido completo, a oração não. Contém verbo,
não importa, pode ter ou não sentido completo. Então, vamos ver aqui na informação da letra A. José anotou as informações. José anotou. Posso considerar uma frase? Sim, tem sentido completo. José anotou as informações, eu vou entender perfeitamente. José anotou as informações, também posso considerar oração? Sim, porque tem a presença do verbo aqui, anotar. Maria deve falar a verdade, também posso considerar uma frase, só que é uma frase verbal, e também uma oração, deve falar. Olha, deve falar uma locução verbal. Deve, olha, eu não poderia dizer, Maria deve a verdade, Maria falar a verdade. Então, um verbo está complementando o outro, mas tem um único sentido, por isso que é uma locução verbal. Se eu for analisar, por exemplo, essa oração como período, eu não vou dizer que é composto por ter dois verbos, não, porque é uma locução, é considerado um único verbo, porque um complementa o outro, tá? E estamos saindo, também oração, considerada oração, porque também possui um verbo. Também pode ser uma frase verbal, porque tem sentido completo, estamos saindo, sim, todo mundo vai compreender. Né? Se eu digo estamos saindo, né, a gente vai estar dentro de uma sala, por exemplo, e vai embora, né? Então todo mundo vai compreender. Então posso considerar como frase também. O período. Ele pode ser simples e pode ser composto. Um período dentro de um texto, né? Então, simples, quando ele é um período simples, quando ele é formado por apenas uma oração. Veja só aqui, uma oração, por isso que é simples, simplesmente uma. João chegou. Chegou é um período, né, tem uma informação completa. Então, João chegou, mas para eu saber se é simples ou composto, eu vou verificar nesta oração os verbos. Então, João chegou. Eu vejo só tem um verbo, né? O sujeito aí e o verbo. Então, vou considerar simples, porque é formado com apenas uma oração. Composto, formado por duas ou mais orações. João chegou e trouxe açaí. Então, aqui, nesse período, eu vou considerar quantas orações? Duas. Veja que João chegou, uma oração. Trouxe açaí. Olha, João trouxe açaí, que eu vou considerar o mesmo sujeito, tá? Para a primeira e para a segunda oração. Então, João chegou, verifiquei que neste período tem duas orações, foi formado por duas orações, então, um período composto. Então, a gente vai, né, falar um pouco de modo geral sobre frase, oração e período. A diferença, a frase, ela tem que ter sentido completo, não esqueça disso. Vai ser a frase verbal ou nominal, né? Contém só nomes, pode conter só nomes ou pode conter também verbos, que é a frase verbal. A oração não necessariamente tem que ter sentido completo, porém tem que haver verbo, né? E o período, você vai ver se ele foi formado por uma oração ou por duas ou mais orações. Aí você vai classificar. Quando é que o período é simples? Quando é formado por apenas uma oração. E quando é que é composto? Quando é formado por duas ou mais orações. E dentro de um período, gente, a primeira coisa, antes de ser analisado, você vai verificar, né, a quantidade de verbo. Cada verbo corresponde a uma oração.
Então é isso aí. Espero que vocês tenham compreendido e agora nós iremos para a nossa dinâmica local interativa. A primeira questão diz: assinale a alternativa que apresenta exemplo de frase nominal, lembre-se. E a segunda, assinale a alternativa que apresenta frase interrogativa. Muito fácil, né? Então daqui a pouco a gente volta para conferir. Até mais.
lá, voltamos, vamos corrigir? Vamos lá, mas antes, né, vou saber, né, o que vocês marcaram aí, vamos verificar, mas com certeza marcaram tudo certinho. Olha, a Caroline, né, diz que a segunda é a letra D. Olha aí, Caroline. Vamos ver os demais. Francisco, a questão 1, a letra A. Francisco está dizendo que a questão é a letra A. Ellen, né, da Escola Estadual Nossa Senhora de Nazaré, de Nova Olinda do Norte, um abração aí para Nova Olinda do Norte, está dizendo que é a letra C. Vamos, o Paulo César, né, a questão 2, está dizendo que é a letra D. Márcia, na Escola Integral Vila Lobos de Manaus, a questão 2, a letra D. Vamos lá, Gabriela, a letra C, né, da primeira questão. Então, quem mais? A Emily, a questão letra B. Então, se vocês, né, quem fez só uma, né, vai aproveitando e fazendo aí que a gente vai já verificar. Pietra, né, a questão 1, a letra B. E a segunda questão, né, a letra D. Então, a Pietra, né, fez as duas, está dizendo que é uma letra B e a outra letra D. A segunda, Isabelle, a questão 2, letra D. Vamos ver a Isabelle. Emanuele, né, também diz que é a questão 2, ela fez a questão 2, a letra D. Vamos ver. Gabriel, a questão 1, a resposta C. E a questão, né, a segunda questão, a letra D. Isso. Uriel, a questão 1, letra B. Muito bem, participo. João Vitor, né, que a segunda questão diz que a letra D. Olha, pelo visto vocês estão acertando, né? Acredito que acertaram, na verdade, porque nessa letra D está aparecendo muito. A questão 1, a letra C, do Renan. E a questão 2, a letra D. O John Vitor, né? Questão 1, a letra D. Então, vamos para as questões. Agora, um momento, a gente vai verificar, né? Então, na questão 1, do que se trata? É de uma frase nominal. Então, assinale a alternativa que apresenta exemplo de frase nominal, né? Está bem destacada. Quando é que uma frase é nominal, minha gente? Né? Quando ela é construída só com nomes. Então, vamos ver a letra A. Alguém está vendo minha mensagem? Né, que é o que mais pergunto aí no chat. Então, alguém está vendo, olha, está vendo que uma locução verbal está pedindo que aqui uma frase nominal. Então, posso considerar A? Não, eu já verifiquei que tem uma locução verbal, então é uma frase verbal. B, nem me respondeu ontem. Respondeu. Já vi que tem um verbo também, não pode ser uma frase nominal. Visualizei e respondi logo. Olha só, também construído com verbos, né? Temos aqui duas orações, uma frase verbal. E olá, bom dia a todos do grupo. Verifique que nós só temos nomes aqui. Então, se é uma frase nominal que nós estamos procurando, então encontrei. Com a letra C. E aí, conseguiram? Letra C. Veja só, eu já falei para vocês. Número 2, né, que as demais, né, por que não eram nominais. Então, a segunda, assinale a alternativa que apresenta frase interrogativa. Esta está muito fácil. Então, ela achou a resposta, Glória, olha aí, uma exclamação.
Eu encontrei o caderno. Estou afirmando, né? Eu estou declarando, né, de modo afirmativo. Não esqueça o material. Né? Não, olha, negativa. Você anotou a tarefa? Com certeza, né? Você anotou. Então, a letra D. Então, vamos voltar lá para o gabarito. Quem não conseguiu, né? Tá aqui tudo direitinho. A resposta da primeira C. Comentário, frase nominal não apresenta verbo, que foi o caso que nós mostramos. Todas as outras alternativas apresentam verbo. Está vendo, respondeu, visualizei e respondi a letra A, né? Aí, pode ir marcando. A questão 2, só resposta a D. A frase interrogativa apresenta uma pergunta, né? Nós identificamos lá na letra D, né? As outras alternativas são classificadas conforme a seguir. A. Ela achou a resposta. Ela achou a resposta na exclamativa. B. Eu encontrei o caderno, afirmativa. Não esqueça o material. Olha, não esqueça o material, gente. Perdão, é realmente imperativa, né? Eu estou fazendo um pedido, tá? Porque quando eu digo não esqueça, né? Eu até vi antes, eu disse que era negativa, mas imperativa, porque quando eu digo não esqueça, né? Seu caderno, dependendo do modo como eu falo, é imperativo. Porque eu faço um pedido, né, gente? Por favor, não esqueça o caderno. Então, obrigado pela participação de todos. Muito bom ter ficado aqui esse tempo com vocês e eu vou esperá-los, tá? Na próxima aula. Até mais. A sua aula continua no próximo vídeo.